Um especial para a solenidade de Pentecostes, mostrando os principais acontecimentos do fim de semana na Cidade Santa. Da Basílica de Santo Estevão, onde se rezou para pedir os dons do Espírito Santo e a paz, a São Salvador, a Igreja da Dormição de Maria, até o cenáculo. O canto do Veni Creator ressoou várias vezes em Jerusalém. Na Terra Santa, um período repleto de celebrações foi concluído com o apelo do patriarca latino de Jerusalém, Dom Pizzaballa, pela comunidade cristã de Gaza. Uma viagem ao sul da Terra Santa para conhecer o lírio de Nossa Senhora, uma flor considerada em perigo de extinção. O quarto e último episódio da série sobre a importância de Nossa Senhora como padroeira da Ordem Franciscana, um projeto do Terra Santa Museum de Jerusalém. Neste fim de semana, na solenidade de Pentecostes, o canto do Veni Creator ressoou várias vezes em Jerusalém. A vigília de Pentecostes começou na Basílica de Santo Estéfano, dos padres dominicanos, para a oração especial para pedir os dons do Espírito Santo e de intercessão pela justiça e pela paz. O Patriarcado Latino de Jerusalém, em colaboração com a Comissão Episcopal dos Religiosos da Terra Santa, havia convidado todos os fiéis, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e todos os consagrados para rezar juntos neste momento de dificuldade para Jerusalém e toda a Terra Santa. As comunidades religiosas responderam com grande participação. Também o Papa Francisco pediu a todos os sacerdotes e fiéis da Igreja Católica que se unissem espiritualmente em oração pela paz na Terra Santa. Sobre o convite do Santo Padre, o Patriarca Latino de Jerusalém disse: hoje toda a Igreja Católica se une nesta oração à Igreja Mãe de Jerusalém. Agradecemos ao Santo Padre por sua contínua atenção à nossa Igreja, à nossa terra e aos povos que vivem aqui. E o patriarca continuou: unamo-nos em primeiro lugar na oração pelas famílias daqueles que foram mortos nos últimos dias, por aqueles que perderam suas casas e ficaram sem qualquer referência para a própria vida. Oremos por nossa pequena comunidade cristã em Gaza, atordoada por esta enésima onda de guerra, mas também por todos os seus habitantes, por muitos anos humilhados, privados de liberdade, dignidade e direitos básicos. Jerusalém é o coração da revelação divina, a guardiã do desejo de comunhão entre Deus e o homem. Ela reúne em si todas as almas e, por isso, está aberta a todo mundo. Eu sabia que o nosso convite seria atendido, mas não esperava tantas pessoas. Estou feliz. É um sinal de que todos sentem a necessidade de orar ao Espírito pela paz aqui na Terra Santa. Devemos sempre recomeçar do mesmo ponto, aceitar a ideia de que somos uma parte do outro. Até aceitarmos que devemos viver juntos, esses ciclos de violência não cessarão. É o mesmo e antigo problema. Hoje reuniram-se aqui todos os diferentes ambientes nos quais os cristãos estão inseridos, uma fantástica realidade da nossa igreja. Temos cristãos que são árabes palestinos, temos paroquianos cristãos em Gaza, temos paróquias cristãs em todo o mundo árabe, aqui na Palestina, em Israel, e depois temos a presença de cristãos de expressão judaica, pequenas comunidades espalhadas em grandes cidades israelenses, cristãos que falam hebraico e que falam a linguagem do amor, do perdão, da reconciliação, de diálogo em hebraico. Na noite de sábado, no Convento São Salvador, em Jerusalém, foi realizada a Vigília de Pentecostes. Franciscanos, cristãos locais e religiosos se reuniram para aclamar com cantos e orações: Vem Espírito Santo e traga a paz à Terra Santa e ao mundo. Na missa da vigília foram lidos vários textos bíblicos intercalados com os cantos dos salmos, momentos fortes de oração que teve o seu ponto alto na Eucaristia. Na homilia desta vigília, o custódio da Terra Santa, Frei Francisco Paton, afirmou: estamos aqui para pedir ao Espírito que interceda por nós, não apenas para acabar com a pandemia de Covid globalmente, mas também para acabar com a pandemia de violência e ódio,
para parar o conflito que foi desencadeado de novo aqui há algumas semanas, para que acabe o conflito na Síria, que se arrasta há mais de 10 anos, para que acabe o do Iêmen, para que terminem os conflitos que continuam a sangrar a África, a Ásia, a América Latina e a Europa Oriental. O Pentecostes é sempre uma ocasião extraordinária para rezar pela paz em um sentido profundo, porque o Pentecostes é a reconciliação de diferentes línguas, culturas, diferentes povos. Pentecostes é o modelo elevado de paz. A paz como pura e simples ausência de conflito entre as pessoas, mas a paz como realização de uma comunhão, que é um dom de Deus. A realização de uma comunhão que é dono de Deus. E a celebração da solenidade de Pentecostes continuou na Igreja da Dormição de Maria dos Padres Beneditinos, a poucos metros do cenáculo. A Santa Missa foi presidida por sua Beatitudine, Dom Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, juntamente com o abade Padre Bernardo Maria Alter e um grupo de sacerdotes. O primeiro fruto do Espírito é a paz, e nós verdadeiramente devemos nos tornar filhos de Deus no Espírito Santo para realizar o que Ele deseja de cada um de nós. Na homilia, o patriarca de Jerusalém enumerou os dons do Espírito Santo, identificando, entre outros, a unidade, a participação, a entrega de si, o amor e a paz. Sublinhou que estes são os frutos que hoje faltam na igreja, na sociedade e na política, e especialmente em Jerusalém. Pediu ao Espírito Santo que abra os olhos de todos para ver a beleza que existe nas pessoas, reconhecer as belezas que constituem a sociedade local. E em seguida convidou a sermos partidários da paz e construtores da unidade e da convivência. Um apelo urgente à paz é a vocação da Igreja Mãe, disse Dom Pizzaballa. Pope Francis invited all the church. O Papa Francisco convidou toda a Igreja a se unir à da Terra Santa para rezar pela paz e pela justiça aqui em Jerusalém. É um sinal da proximidade do Papa Francisco com a nossa Igreja e com a nossa realidade, bem como um sinal do seu empenho em trabalharmos mutuamente pela paz na Terra Santa. For the peace in Holy Land. O fim de semana de Pentecostes em Jerusalém terminou no lugar por excelência, o cenáculo. O reconhecimento do cenáculo como lugar da descida do Espírito Santo e da última ceia é atestado desde os primeiros séculos do cristianismo. E na tarde do domingo de Pentecostes, os franciscanos da Terra Santa foram em peregrinação ao cenáculo e para esta ocasião, os frades do convento de São Salvador prepararam um ambiente para a celebração das segundas vésperas. A celebração das vésperas aqui no cenáculo, com a participação dos fiéis, foi muito positiva. Aqui, no próprio lugar onde o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, como em línguas de fogo, e os tornou capazes de se comunicar em diferentes idiomas, fazendo também com que todos os povos pertencentes a diferentes línguas e culturas fossem capazes de ouvir e compreender. E em todas as celebrações deste fim de semana, o agradecimento ao Papa Francisco por sua proximidade e pelas palavras de apoio. Palavras que encorajam não só a caminhar para uma trégua que foi alcançada, mas para um discurso de diálogo, reconciliação e paz. Na celebração presidida por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, juntamente com o vigário custodial Frei Dobromir Yastal, a comunidade franciscana e os religiosos recitaram salmos, proclamaram os textos bíblicos que narram o acontecimento em loco, isto é, no próprio lugar onde aconteceu o Pentecostes. Quando o dia de Pentecostes chegou, todos estavam unidos no mesmo lugar. De repente, ouviram um barulho como um vento forte e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia para se expressarem. Durante a liturgia, a sala superior do cenáculo foi incensada por 2 vezes, lugar onde, segundo a tradição, o Espírito Santo desceu. E na reflexão do custódio da Terra Santa, um apelo profundo. Neste lugar e tempo, sinto que não devemos apenas refletir sobre o dom do Espírito Santo, mas, sobretudo, invocá-lo. Espírito do Senhor, é necessário que o teu vento sopre impetuoso novamente no nosso sofrido Oriente Médio e em todo o mundo, para que volte a cada um de nós o desejo de viver e de anunciar o Evangelho para restaurar a esperança à humanidade desorientada. Precisamos que teu sopro percorra esta nossa terra sem cessar. Ao término do tempo pascal, os franciscanos vão em peregrinação a Tábega, onde está a igreja do primado. A brisa da tarde, o som das ondas do lago e a possibilidade de contemplar este cenário esplêndido tornam a história bíblica ainda mais fascinante. Esse é um lugar extraordinário porque é o lugar, segundo o evangelista João, da terceira aparição de Jesus, que é também a última. O custódio salientou o quanto é extraordinário também o diálogo entre Jesus e Pedro, no qual pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Em Jerusalém, os salesianos comemoraram a festa de Maria Auxiliadora. Queridos amigos, a festa de Maria Auxiliadora é também um prelúdio à celebração da nossa presença no céu, pela simples razão de que nossa bendita Mãe é vista como a Rainha dos Anjos, a Rainha dos Apóstolos e a Rainha dos Santos. O patriarca latino de Jerusalém, em sua beatitude Nidom Pizzaballa, lançou um apelo aos párocos e a todos os fiéis do patriarcado para que ajudem a comunidade cristã de Gaza. Depois da tensão e do conflito que vivemos recentemente, diz o patriarca, voltemos nossos corações e olhares para as necessidades de nossos irmãos e irmãs em Cristo, especialmente aqueles de Gaza e aos lugares mais gravemente atingidos. Aqui, o sofrimento da população é acentuado por confrontos e atentados, enquanto continua a luta contra a Covid-19 em Gaza, que não para de se alastrar. Em todas as paróquias e igrejas da diocese, a coleta será realizada no domingo 30 de maio. No Oriente Médio é primavera. Seguimos viagem para ver a floração de um lírio originário desta terra, uma Dona Lily, encontrado em reservas naturais do país e considerado uma espécie em extinção. Nosso destino é Beersheba, na Bíblia, a cidade onde habitou o patriarca Abraão. Chegamos em uma plantação de lírio, de caule alto, que mede entre 90 centímetros e 1,5 metros, com flores brancas e bastante perfumadas. This plant is called... Esta planta é chamada de Madonna Lily, Lilium candidum, em latim, e é originária de Israel, da parte norte de Israel, Líbano, Síria e Turquia. From Israel, Lebanon, Syria and Turkey. No laboratório são realizadas pesquisas sobre a floração do lírio e a perpetuação da espécie. So we collected from the wild with authorization and we brought it a few seeds. Nós a coletamos da natureza e com a devida autorização trazemos algumas sementes e bulbos e propagamos no meu laboratório na Universidade de Ben Gurion. E com material suficiente, começamos a fazer as pesquisas. Um dos principais projetos era de fazê-lo florescer no tempo da festa da Anunciação e para a Páscoa. Naturalmente, o lírio floresce no meio selvagem no final de abril ou maio. E aqui, porque estamos no sul e a temperatura é mais quente, ele floresce mais rápido. South, and it's the temperature is warmer and it make it bloom more faster. De acordo com a pesquisadora, o lírio foi adotado como símbolo em muitas culturas. And I came across this plant by chance and I got really excited because it's so
beautiful and it's so meaningful. Encontrei esta flor por acaso e fiquei muito animada porque é muito bonita e significativa para muitas e muitas culturas. Já foi símbolo do povo judeu, se encontra em citações na Bíblia e também ao tema do lírio em lugares importantes de Israel, como o templo e na menorá. Depois da destruição do segundo templo, tornou-se muito importante para os cristãos e tem essa relação com Maria. Essa planta é chamada de Madonna Lily por causa de sua associação com Maria, provavelmente por causa da pureza. Se pode ver como é branca e pura. Of its association with Madonna, with Maria, and this is probably because of its purity. How you can see how white it is, so pure white it is. So. O Papa Francisco foi presenteado com sementes deste lírio. The other time was that there was a delegation from students from Israel. Uma delegação de estudantes de Israel foi a Roma e eles estavam planejando se encontrar com o Papa. E a Noga, que trabalha no Ministério do Turismo, perguntou-me se eu poderia pensar em algo interessante para oferecer ao Papa. Não pude pensar em algo melhor para oferecer: as sementes desta flor. E foi o que aconteceu. Flower, and so that's what happened. The flowers follow all the lives from. Flores são únicas e particulares. São um produto muito especial. As flores acompanham as pessoas do berço até o túmulo. As pessoas usam as flores para demonstrar emoções. Estamos felizes por trabalhar com flores e é também o nosso negócio. To do it, but we are business. Uma planta rara, encontrada e cultivada na Terra Santa, para que sua beleza e aroma se perpetuem por gerações. Nem todos sabem que Maria é a santa padroeira da Ordem Franciscana. Mas de onde vem essa importância de Nossa Senhora para a Ordem? Descobriremos juntos através de uma seleção de objetos provenientes do acervo da Custódia da Terra Santa que serão expostos na futura sessão histórica do Terra Santa Museu. A sessão, que será organizada no convento de São Salvador, em Jerusalém, será o lugar para redescobrir a história dos franciscanos na Terra Santa e sua devoção à Mãe de Deus. Nos acompanharão neste aprofundamento Frei Stefan Milovic, diretor do Departamento de Patrimônio Cultural da Custódia, e Frei Alessandro Conilho, professor do Studium Biblicum Franciscano de Jerusalém. Hoje apresentamos um objeto litúrgico que não se usa mais, uma pax foliada prata, fabricada em 1561. A pax, também chamada de osculatorium, é um objeto adotado pela liturgia do século XII e era beijado pelo celebrante antes da comunhão. A pax chegou a Jerusalém da ilha de Rhodes e uma inscrição no objeto diz que foi feita por vontade de 3 frades franciscanos. A cena representada talvez seja derivada de uma gravura ou pintura e retrata Nossa Senhora e o Menino Jesus entronizados sob um dossel entre São Francisco e São Ludovico de Tolosa. Existe a hipótese de que esse objeto tenha sido feito na França ou em Veneza, devido ao cenário iconográfico semelhante às pinturas do Renascimento veneziano. Como já dito, esta belíssima pax representa 2 santos franciscanos em ato de veneração à Santíssima Virgem e ao seu Divino Filho, São Francisco e o Bispo São Ludovico. A devoção de Francisco a Maria Santíssima sempre foi sincera. Tomás de Celano nos diz que, em sua homenagem, cantava louvores particulares, elevava orações, oferecia ternuras que a linguagem humana não poderia expressar. Entre essas orações dirigidas por Francisco à Mãe de Deus, destaca-se uma que é quase um tratado de teologia mariana. É conhecida como a Saudação à Bem-aventurada Virgem Maria, e diz o seguinte: Ave Nossa Senhora, Santa Rainha, Santa Mãe de Deus, Maria, Virgem, feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celeste, que te consagrou juntamente com o teu Santíssimo Filho amado e com o Espírito Santo Paráclito. Tu, que fostes e que és toda a plenitude de graça e todo bem,
Ave, palácio do Senhor. Ave, tabernáculo do Senhor. Ave, casa do Senhor. Salve, vestimenta do Senhor. Ave, serva do Senhor. Ave, mãe do Senhor. E vós, todas santas virtudes que pela graça e iluminação do Espírito Santo se infundem nos corações dos fiéis, para tornar os infiéis a Deus. Nesta oração se sobressai a série de epítetos que o santo reserva à Virgem feita igreja: palácio, tabernáculo, casa, vestimenta, serva e mãe. O ventre de Maria, que carrega o Filho de Deus, é o lugar onde Deus se fez presente no mundo, como já acontecera na antiga aliança, na tenda de Moisés e no templo de Jerusalém. Verdadeira morada de Deus no mundo, Maria revestiu o Filho de Deus com a nossa humanidade, gerando-o assim na história humana como verdadeira mãe. Maria é verdadeiramente a hipostasia da Igreja, a sua personificação. Nela, membro mais eminente da Igreja, se reconhece a sua própria imagem perfeita e a plena realização do seu mistério. Assim, como Maria gerou o Filho de Deus, permanecendo virgem, também a sua Igreja gera os filhos de Deus, permanecendo a noiva imaculada do Cordeiro. Sposa dell'agnello.